dia, bom dia. Bom, gente, hoje eu queria... hoje é um dia especial, quer dizer, é o último dia do nosso evento, da nossa comemoração dos 25 anos do Grupo de Estudos de Hipnose. Ontem a gente teve a finalização do nosso ritual com a pizza tradicional que a gente tinha sempre quando as reuniões eram presenciais. Foi muito agradável ontem. Aliás, a gente quase que lotou o 1900, lá a pizzaria. De qualquer maneira, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso evento. Nós temos um monte de gente importante aqui para falar. E nós vamos começar agora de manhã cedo, já com neurociência braba mesmo, profunda, né? Raiz. Então, hoje nós vamos ter o prazer de acompanhar o professor Francisco Di Biase, que é um neurocirurgião que se dedica muito ao estudo do sistema mente-corpo, neurociência, principalmente ciência mente-corpo, e com intercalada com a visão quântica de toda esta... O Cabral gosta disso também, então, hoje nós vamos ter bastante... Espero que tenhamos bastante discussões aqui, discussões interessantes. O pessoal está chegando devagarzinho, porque hoje é sábado, mas eu acho que no decorrer, daí eu dei já um tempinho para o pessoal chegar, mas no decorrer do período vai chegando o restante. Tá? Então, professor Di Biase, por favor. Aqui eu não tenho muita formalidade, então, já o microfone é seu. Quem tem aqui sou eu. Olha, o Osmar me colocou falando sobre neurociência quântica e o diálogo mente-cérebro-DNA. Na verdade, são duas palestras diferentes. Então, eu tive que juntar isso, resumir, para poder caber dentro de um período aí de 50 minutos. Mas ele falou que vai me dar 1 hora, né, Osmar? 1 hora. Começando com neurociência quântica, isso é uma visão nova que, vamos dizer assim, começou por volta dos anos 60, quando não sei se vocês já ouviram falar, um médico neurofisiologista australiano, inglês, que virou Sir lá com a rainha da Inglaterra, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, chamado Sir John Eccles, pela primeira vez resolveu usar a física quântica para tentar explicar o funcionamento do sistema nervoso. Isso é uma coisa, nessa época eu era estudante de medicina, formei em 73, já sou bem velhinho. Esse ano eu faço 50 anos de medicina. Isso abalou os alicerces da neurociência. Porque na faculdade de medicina, o que te ensinam de neurociência, é aquelas coisas de 100 anos atrás, do começo da neurofisiologia, com o Sherrington, no prêmio Nobel lá daquele espanhol Ramon y Cajal, que fez a doutrina neuronal. Eles ensinam isso até hoje para a gente. E eu percebia que a física quântica estava mudando tudo. Hoje em dia se diz que cerca de 60% a 70% de toda a tecnologia que nós usamos, ela é baseada na física quântica. Então, isso mudou o século XX e o século XXI completamente. Houve uma segunda revolução quântica no final do século XX, em que eles conseguiram sistematizar uma coisa chamada campo quântico universal. Eles fizeram uma maneira de se entender informação quântica de uma maneira nova. Porque informação quântica, isso que é o mais importante para a gente, eu vou falar agora. Informação quântica é uma coisa diferente de informação eletromagnética. Essa informação que nós usamos, de celular, internet, televisão, rádio,
é uma informação baseada em ondas eletromagnéticas. Antigamente se chamavam ondas hertzianas, que o Hertz, que hoje é a unidade de onda, né? De frequência de onda, que descobriu. Então, quando se descobriu que existia um outro tipo de informação que não é eletromagnética, que foi chamada informação quântica não local, por que não local? Porque ela é instantânea. É diferente da eletromagnética, que anda a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Por exemplo, isso para o nosso universo é uma coisa pequena. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Quer dizer, se você for de um lado ao outro, você vai levar 100 mil anos andando na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, para chegar do outro lado. E o universo tem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas em cada uma delas. Então, é um negócio muito de uma extensão que é difícil a gente entender. E esse universo está expandindo também. Esses telescópios espaciais, Hubble, esse James Webb, agora, o Kepler, eles mostram que o universo está se expandindo. E essa expansão, ninguém sabe onde vai dar isso, né? Bom, então, é importante a gente ter na mente isso. A informação que nós vamos falar é a informação quântica, chamada não local, porque ela não é localizada. Ela é instantânea e conecta tudo no universo instantaneamente. Então, nós estamos conectados instantaneamente. Vamos lá, Michel. Está aqui. Oi? Quando fala... Eu vou mostrar na palestra que você pode entender, isso é a minha ideia, a minha teoria holoinformacional da consciência, que hoje tem mais de 200 citações na literatura científica. Ela é não local, ela é instantânea, ela é quântica. Mas aí nós vamos ver isso na palestra agora. Vamos botar por aí? Olha só, volta isso. Uma. Aqui, né? Ok. Bom, então, nessa visão quântica, se diz que existe um campo unificado que, na minha visão e da visão de muitos físicos quânticos hoje, eu até já, quando sou chamado para falar disso em congressos de física quântica, parece mentira, sou da área de neurociência, mas me chamam para falar em congressos de física quântica sobre esse problema da consciência, porque isso intriga todo mundo. Não sei se vocês já ouviram falar num experimento que começou lá em 1800 e tanto, chamado da dupla fenda. Você manda duas fendas microscópicas, você manda um feixe de luz, por exemplo, ela bate ali e, em vez de passar como fóton, né, como partícula de luz, passa como onda e bate num anteparo atrás, formando padrões de onda. E o pessoal mas não entendia como é que a partícula vira onda, né? Aí resolveram fazer, mandando um de cada vez, um fóton de cada vez, um elétron de cada vez. Mesmo assim, quando ele passa, ele vira onda. Então, nasceu essa coisa da dualidade onda-partícula. A partícula pode ser partícula e onda ao mesmo tempo, em física quântica. É um negócio meio louco, mas é assim. E eles acham, então, que isso tudo nasce no nosso universo a partir de um campo de formação e energia universal que ninguém sabe direito como as partículas aparecem e desaparecem no nosso universo assim, em bilionésimos de trilionésimos de segundo. A gente não consegue detectá-las, só detecta os efeitos delas no nosso universo. Aparece e desaparece, é um negócio louco. Então, vem de um campo que é chamado campo quântico informacional, que auto-organiza o nosso universo. Alguns físicos, eu também falo isso na minha teoria informacional da consciência, mostram que esse campo ele é inteligente. Não no sentido de uma inteligência abstrata, como nós, mas é inteligente da mesma maneira que uma molécula de DNA é inteligente. Tem uma informação na molécula de DNA, né, com aquelas 4 letrinhas, adenina, guanina, citosina
e timina, que codifica tudo que nosso organismo é. Então, isso é uma forma de inteligência, né, que tem no núcleo de cada uma das nossas células. No universo, metaforicamente falando, a gente poderia dizer que o campo quântico é o DNA do universo. Entendeu? Da onde as coisas nascem de uma forma inteligente. Por quê? Porque a partir do que nasce dali, se forma o nosso universo. Prótons, elétrons, pósitrons, nêutrons, quarks, tudo vai nascendo dessa interação com esse campo quântico. Nas tradições, principalmente na nossa tradição judaico-cristã, a gente via lá no início do São João, né, que no início era o verbo, com V maiúsculo. Mas vocês têm que pensar o seguinte, naquela época, não existia a palavra informação, muito menos informação quântica. Então, quando você falava em comunicar alguma coisa, era a palavra, né? É o verbo logos, que vinha do grego logos. Mas hoje a gente tem essa palavra informação em que, com a sua natureza quântica, é possível você, então, entender que, por trás de tudo isso que gera o nosso universo, existe realmente uma informação quântica. Nós vamos mostrar isso agora. O negócio do campo quântico, para sintetizar, peguei umas coisas do Albert Einstein. Ele fala o seguinte, o campo quântico é entidade física fundamental, um meio contínuo presente em todo o espaço, que toma a forma de quanta ou partícula. Esse negócio de quanta é o seguinte, um alemão chamado Kepler, ele fez uns experimentos com um corpo negro, emitindo radiação, várias frequências de radiação, de todas as cores, infravermelho, ultravioleta, aí ele conseguiu chegar a uma fórmula que explicava a emissão de radiação, só que ele ficou meio pirado com isso, porque a única maneira que ele conseguiu matematizar foi dizendo que a radiação era emitida em pacotes de energia, não era contínua, como sempre se falou na física. Aí se chegou à conclusão que a luz poderia ser também quantas de energia que o Einstein denominou fótons. Cria as partículas todas, suas interações. Cada partícula que a gente vê falar aí nas reportagens é um campo diferente. As partículas são meras condensações locais do campo. Condensações de energia que vão e vêm e se dissolvem no campo subjacente. A matéria é constituída pelas regiões do espaço em que o campo é extremamente intenso. A gente normalmente não tem noção disso, né? Acha que existe partícula. Não existe partícula, essa que é a verdade. O que existe é um evento energético, né, que se forma a partir desse campo. Esse aí todo mundo conhece, ganhou o prêmio Nobel, e todo mundo conhece isso aqui, né? É a fórmula mais famosa da física, que é simples, qualquer criança que estuda no ensino fundamental e aprende matemática, está aprendendo aritmética, ela entende. Energia igual a massa, matéria, multiplicada pela C, que é a velocidade da luz, ao quadrado. E aqui qualquer criança entende que isso aqui ao quadrado é um número imenso. São 300 mil quilômetros por segundo. Ao quadrado dá um número imenso, que multiplicado, mesmo por quantidades pequenas de matéria, dá uma quantidade de energia brutal. É o que a gente vê quando explode uma bomba atômica, né? 2, 3 quilos, sei lá, de plutônio ou de urânio enriquecido, destrói uma cidade. Esse cara, com isso aí, ele mudou a história da humanidade, não? Isso permitiu que nós entrássemos na era atômica. Depois que nós entramos na era atômica, ele conseguiu fugir para os Estados Unidos, que ele era perseguido pelos nazistas, foi para a Suíça, depois foi para Princeton, nos Estados Unidos. Quando ele viu a Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo, ele sabia que o Heisenberg, que era outro pai da física quântica, do princípio da incerteza, era o cara que chefiava a equipe de física do Hitler. E ele achou que o Heisenberg tinha condições de criar uma bomba atômica.
ele pegou e escreveu, junto com o Szilard, que era um cientista da época, uma carta para o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, alertando sobre isso e falando, olha, não tem como você escapar disso. Se você não colocar uma equipe de cientistas, que ele até indicou um monte de cientistas internacionais, e criar um projeto para fazer uma bomba atômica, se os nazistas fizerem antes, eles vão dominar o mundo. E o Roosevelt acreditou nele, criou o projeto Manhattan, que era um laboratório secreto debaixo de um estádio na cidade de Chicago, onde tinha gente do mundo inteiro, Schrödinger, pai da função de onda, que é a equação básica da física quântica, o Enrico Fermi, italiano, que era um gênio em matemática quântica. Esses caras conseguiram criar o primeiro reator nuclear da história debaixo desse estádio e explodiram experimentalmente uma bomba num deserto lá nos Estados Unidos, viram que funcionava. Aí, nisso, o Roosevelt já tinha morrido, o vice-presidente era o Truman, que era um cara meio militar. Ele achou que podia acabar com a guerra. Nessa época, só estavam os japoneses na guerra, soltando aquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. É uma atitude, né? Mas é difícil. Imagina se tomar uma atitude dessa. Vou soltar uma bomba que vai destruir tudo. Criança, velho, mulher, homem. Vai desaparecer tudo. Em segundos. Bom, então a física quântica, com essa informação não local, instantânea, ela demonstrou uma coisa que vinha sendo dito pelas tradições espirituais da humanidade há milênios, que existe uma unidade do microcosmo com o macrocosmo. Nós somos um com o universo. E, através dessa informação quântica, é possível a gente entender que está tudo interconectado, inclusive nós. E eu vou mostrar para vocês como o cérebro faz isso. Isso aí isso é a capa de uma revista. No final dos anos 90, o começo do século XXI, o pessoal que fez essa revista me convidou para fazer um artigo sobre essas minhas ideias, teoria holoinformacional da consciência, que fala da consciência ter essa capacidade quântica de não localidade. E eles fizeram o primeiro volume, Brain and Cosmos, Cérebro e Cosmos, mostrando esse negócio da unidade de todas as coisas. Então, mostra que a natureza é uma rede de interações informacionais não locais. Agora, isso aqui é muito importante, que sempre inclui o observador de modo essencial. O que é isso? Na física quântica se demonstra experimentalmente, de forma exaustiva, e os físicos até hoje ficam loucos com isso, que o observador, o processo de observação e o observado são uma unidade indivisível. E que a sua consciência afeta o resultado do experimento a nível subatômico. Então, eu faço um experimento para ver um elétron. Toda aquela maquinaria que eu uso e o que eu estou observando é uma coisa só, uma unidade. E a minha mente é que provoca o resultado. Existe uma equação, que é chamada equação de Schrödinger. Erwin Schrödinger foi um dos pais da física quântica. Ele criou uma equação que mostra que existe um mundo potencial, um mundo em que você tem infinitas probabilidades de ocorrer um evento no nosso mundo. Que quando você observa ou mede, por exemplo, num experimento no laboratório, uma dessas probabilidades ocorre e se transforma aqui no nosso mundo de 3, 4 dimensões. Então, isso até hoje ninguém conseguiu desprovar. Todos os experimentos feitos de todas as maneiras possíveis, existem milhares de experimentos desses, feitos em tudo que é laboratório do mundo, demonstram que a nossa consciência afeta. Então, isso gerou até uma trilha na física quântica de pesquisadores, de cientistas quânticos, que colocam que a consciência tem que ser entendida como uma coisa fundamental do universo. Ela não é só uma coisa do nosso cérebro. Ela é uma coisa fundamental, tal como matéria, energia, espaço, tempo. É preciso entender a consciência assim. Agora, existe uma outra coisa que se agrega a isso,
que foi entendido através das pesquisas de um neurocientista, neurocirurgião, muito amigo meu, escrevi com ele 3 livros nos Estados Unidos, 2 aqui no Brasil, um está até aí, Fronteiras da Consciência. Dr. Karl Pribban foi indicado para o Prêmio Nobel, mas ele morreu agora, não tem muito tempo, então não tem Prêmio Nobel. Ele mostrou que, além de quântico, como o Sir John Wecker mostrou, o nosso cérebro, além de redes quânticas, ele tem também um tratamento da informação holográfico. Quer dizer isso? O holograma, vocês já devem ter visto holograma em filme, ou às vezes em loja tem, às vezes eu já vi numa loja de sapato lá no Rio, um sapato na vitrine assim, que era um holograma. Você podia passar a mão por dentro e tal, mas é uma imagem virtual, né? Naquele filme, no Guerra nas Estrelas, não sei se vocês lembram, numa reunião lá do Conselho Jedi, tinha um cara que estava num outro planeta, e estava ali no centro da reunião, dentro de um sistema holográfico, conversando com todo mundo. Isso, hoje tem gente dando palestra em 2 lugares ao mesmo tempo, como holograma. Eu já vi na televisão aqui, acho que foi na Rede Globo, uma vez pegaram aquele Renato Russo e transformaram uma imagem dele num palco, em holograma. Ele apareceu cantando. Então, hoje você pode entender que as coisas podem ser holográficas, a realidade pode ser holográfica. Mas qual é a vantagem disso, ou qual é o problema que se traz? O problema é o seguinte, os sistemas holográficos, a matemática disso foi descrita nos anos 40 por um cara chamado Dennis Gabo, que ganhou o Prêmio Nobel por isso. O primeiro sistema tecnológico só apareceu nos anos 60. O que se entende é que, tanto na matemática, quanto na teoria, quanto na tecnologia, cada parte do sistema contém a informação do todo. Cada parte do sistema contém a informação. Parece um troço louco, né? Como é que eu posso ter informação do todo em mim? E não é isso que as tradições espirituais falam? O Pai está dentro de nós, né? Assim na terra como no céu. O Upanishad, a gente fala, tudo que está dentro é igual a tudo que está fora. Não sei se vocês conhecem eu costumo citar isso no meu livro, uma metáfora budista, Mahayana, uns 500 anos antes de Cristo, que fala que no castelo celeste do deus Indra, uma metáfora linda, do deus Indra, existe uma rede infinita de interações formada por gemas preciosas, polidas por um artesão magnífico, de uma tal maneira, essas gemas estão nos nodos da rede, que cada uma dessas gemas reflete todas as outras da rede ao mesmo tempo. E que o universo é assim. Isso aí é 500 anos antes de Cristo, falando de um sistema holográfico, em que cada parte contém a informação do todo, né? Eu costumo dizer que isso deve ter sido a primeira metáfora, porque na época não tinha ciência, né? Holográfica da história da humanidade, que eu não conheço outra. Quando eu comecei a falar aqui nos meus trabalhos que informação e consciência eram interligados, mas informação nesse sentido, informação não local, informação quântica. Nessa época eu fui convidado para falar sobre isso. Meus trabalhos estavam começando a fazer sucesso num congresso chamado Science and the Primacy of Consciousness, a ciência e o primado da consciência, primazia da consciência, na Universidade de Lisboa, em Portugal. Aí eu fui lá, me botaram para falar lá no auditório da reitoria, lá, abrindo lá um dia. E aí eu falei essas ideias, dizendo que a consciência, para ser o que é, instantânea, conectando tudo, ela tem que ser quântica e holográfica. E tem gente que estuda isso, e eu levei isso adiante. Vou mostrar para vocês. Aí, na minha palestra, eu coloquei isso, que seria não local, porque seria formada por informação quântica não local, uma propriedade intrínseca do universo, tal como é espaço, tempo, matéria, e redutível, que é o que gera ordem, auto-organização e complexidade no universo. Você sabe, quando eu falei isso foi um momento na minha vida
transformador, impressionante. Eu falei isso, o Dr. Karl Pribban, que estava indicado ao Prêmio Nobel, ele é o criador da teoria holográfica da mente. Ele era o moderador da minha palestra. Ele levantou e veio na minha direção. A gente estava num palco assim, tinha uns 300 pessoas lá no auditório. E eu até fiquei preocupado, né? Esse cara levantou e me falou: será que eu falei uma besteira aqui? Ele vai me dar uma moderação aqui? Nada, chegou perto de mim, segurou minhas duas mãos e me congratulou. Congratulations, Dr. Berg, congratulations. E aí disse que ele achava que isso que eu estava falando era uma verdade, que ele concordava plenamente com isso. Um cara que já tinha publicado mais de 300 trabalhos, mais de 50 livros. Aí a plateia calou, porque tinha um monte de gente que não discutia isso. Então, isso para mim foi um momento transformador, não só pela força que me deu por um sujeito que estava indicado para o Prêmio Nobel, que virou meu amigo. Essa amizade, uma coisa... Sabe quando você conhece uma pessoa que parece que você já conhece há 20 anos? Aconteceu isso comigo e com o Pribban. Começamos a conversar ali depois da minha apresentação. Aí ele me chamou para almoçar com ele, naquele restaurante lá de Lisboa, pediu uns... Ele era um conhecer de vinhos. Ficava pedindo vinho, o vinho chegava, ele provava, mandava chamar o gerente do restaurante, devolvia o vinho, falava que o vinho estava velho e tinha ficado no sol. Com isso, eu escrevi uns livros com ele, uns trabalhos lá nos Estados Unidos. Depois eu trouxe ele aqui no Brasil, acho que em 2004, fiz um congresso no Rio, chamado Fronteiras da Consciência. Trouxe ele, trouxe o Richard Amoroso. E ele adorou o Rio. Levei ele para passear nos lugares, Cristo Redentor, Corcovado, né? Pão de Açúcar. Levei ele na praia, que só tinha mulher de biquíni, de fio dental, ele ficou piradinho. E aí, com isso, a gente ficou muito amigo. Eu consegui fazer 2 livros aqui no Brasil, com coisas que ele me mandou pela internet, que eu traduzi aqui. Está aí com o nome de Fronteiras da Consciência, esse livro. Então, também tem que entender que a consciência, por ser informação quântica, ela é uma coisa fundamental. É um princípio organizacional cósmico, não local, instantâneo. E é uma coisa, tem uma dimensão, vamos dizer assim, física, como a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Você é isso, você é informação quântica, não local, instantânea, porque tudo no universo é informação quântica. E aí você, esse universo de bilhões de anos, parece que tem 14,8 bilhões de anos, né? Esse telescópio James Webb, consegue pegar luz de estrelas lá da próxima criação do universo. Está deixando todo mundo maluco, porque pela teoria assim, clássica, cosmológica, nessa época só podia ter umas galáxias muito jovens em formação. Mas eles estão fotografando galáxias já antigas, assim, há 200, 300 milhões de anos depois do Big Bang. Isso vai refazer toda a cosmologia que a gente conhece. Então, a gente tem tudo, esse conhecimento que esse universo tem quântico, vamos dizer assim, que está nessas redes de informação quântica que se interpenetram pelo universo todo, está tudo comprimido em cada segundo da tua vida. Tudo compactado na sua molécula de DNA, que foi uma evolução do universo, que depois daquele primeiro patamar de informação atômico-nuclear, que gerou as leis da física, que formaram planetas, galáxias, surgiu, então, a biosfera, foi um patamar mais avançado, em que se começou a formar moléculas complexas a partir desses átomos. E aí surgiu moléculas do tipo DNA, que consegue transmitir, se replicar e transmitir a informação para os descendentes, e que gerou toda a evolução da vida, né? Depois disso, nós chegamos... Então, aí gerou o código genético, e a informação está armazenada na molécula de DNA, informação do universo todo. Isso é o nível biológico e biosocial que a gente tem da realidade. Em seguida, milhões de anos depois, com a evolução da vida, começaram a surgir núcleos que foram se transformando em cérebros, e a gente diz que, então, surgiu a noosfera, um código neural. São os subsistemas todos que formam, por exemplo, o cérebro.
eu chamo de código neural. A informação está em redes neurais. Essas redes neurais clássicas que todos nós estudamos na universidade. Tá? Não são redes quânticas. Mas a coisa não termina aí. Quando surge a consciência, a autoconsciência, nós passamos a interagir por meio de alguns sistemas que eu vou mostrar para vocês agora, que foram descritos pelo Sir John Eccles, com um código quântico e holográfico. Porque existe uma teoria que está começando a predominar agora. Esses telescópios espaciais estão demonstrando que essa teoria é correta, que o universo é quântico-holográfico. E essa teoria é do Dr. David Bohm, B-O-H-M. Ele tem uma história gozada, porque ele era americano. Quando ele estava fazendo doutorado lá nos Estados Unidos, o professor dele começou a dizer nas palestras umas ideias socialistas. Isso foi nos anos 50. E, nessa época, havia uma histeria anticomunista nos Estados Unidos e criaram no Senado dos Estados Unidos um tribunal para julgar isso. E o professor dele foi chamado para depor lá no Senado americano, porque estava falando de ideias socialistas. Eles achavam que isso tudo era uma coisa horrorosa, porque, nessa época, a União Soviética tinha colocado o Sputnik em órbita e o Gagarin deu 3 voltas em volta da Terra. E os Estados Unidos ficou louco com isso. Imaginar que tinha um satélite em volta passando em cima dos Estados Unidos. Aí o David Bohm não foi chamado para depor, se negou. Chegou lá e falou que ele não vou falar nada, eu gosto muito do meu professor. Para mim, ele é um professor ótimo. Se negou a falar contra o professor dele, que fazia o doutorado. Aí, desse dia em diante, o David Bohm não conseguiu nenhuma verba, nenhum cargo de professor, nenhuma instituição. Não tinha como sobreviver nos Estados Unidos como pesquisador. E aí, vocês vão acreditar, arranjaram uma vaga para ele aqui no Instituto de Pesquisas Físicas de São Paulo. Aí ele mudou para o Brasil, passou aqui uns 2 anos, diz que quando ele estava aqui, que ele começou a elaborar essa ideia quântico-holográfica do universo. Ele aplicou as ideias do Dennis Gabor de física e matemática holográfica na equação básica da física quântica de Schrödinger. Isso gera um universo holográfico, em que cada parte contém informação do todo. Nós, como parte desse universo, temos o todo nós. No começo, isso foi taxado de maluquice. Ele passou anos 60, 70, acho que quase até 80, sendo malhado pelo pessoal da área de física, que isso não existia. Mas os telescópios espaciais começaram a mostrar agora que o nosso universo é quântico-holográfico. Ele é holográfico. Cada parte contém informação do todo. E então está renascendo essa física quântico-holográfica do universo. Bom, aí começaram a pensar, e um deles foi esse Sir John Eccles, nos anos 60, 70, e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, de que poderia, então, as ideias quânticas serem aplicadas de alguma maneira no cérebro, para explicar a neurociência. Uma coisa que sempre me preocupou como aluno. Eu falei, não é possível, uma física quântica está mudando o mundo. É uma tecnologia que mostra que tudo está interconectado com tudo. E ninguém fala disso na faculdade. Bom, esse cara mostrou que a mente interage por processos quânticos, dependente do que ele chama de dendrons e píssicos. Isso é o seguinte, eu não vou entrar em detalhes disso, que demoraria muito e é uma coisa complicada. Ele mostra o seguinte, que existe um lado físico no cérebro, que ele chamou de dendrons, que é formado por redes da ponta dos axônios. Axônio é o prolongamento maior dos neurônios, que transmite o potencial de ação. Ele mostrou que saem ele chama de teledêndrons, saem fibras finíssimas, que não funcionam como os axônios, através de potencial de ação. Elas são através de potenciais oscilatórios, que conectam com os dendritos, que são os prolongamentos menores de todos os neurônios. Cada neurônio faz cerca de 10 mil conexões. É um negócio maluco. Você tem quase 100 bilhões de neurônios. É uma rede infinita de interconexões. E aí, essa visão, então, mostrava como, no lado físico, você poderia detectar potenciais oscilatórios nessa rede. Ele chama de rede sináptico-dendrítica.
Isso é o que a gente detecta nos eletroencefalogramas. Quando a gente detecta... Quando eu estudei eletroencefalograma, eu tenho um laboratório de mapeamento cerebral computadorizado lá na minha clínica, no interior do estado do Rio. Quando a gente faz eletro, quando a gente estuda eletro, uma coisa que sempre intriga o eletroencefalografista é por que o neurônio transmite potencial de ação, que quando você vê ali no monitor, você vê como uma onda que sobe e desce, tem um período refratário, e o que a gente detecta no eletroencefalograma não é isso. A gente detecta ondas de várias frequências, ondas alfa, beta, teta, gama, delta. E aí se entendeu que era porque o que a gente está detectando no eletroencefalograma não é a transmissão do axônio, são essas redes formadas depois dos axônios na conexão com os dendritos dos neurônios seguintes. O Eccles publicou, um dos trabalhos mais importantes dele é esse aqui. Ó. Os eventos mentais causam eventos neurais de forma análoga aos campos de probabilidade da mecânica quântica. São nos Proceedings da Royal Society de Londres. Isso já em 86. Mas, quando ele publicou isso, e começou a falar disso em palestra, você sabe que o pessoal mecanicístico, materialístico, que aprendeu neurofisiologia a partir de redes neurais clássicas só, começou a falar que isso era maluquice, que isso não existia, porque não conheciam física quântica, não conheciam informação não local, porque isso que ele propõe, não vou entrar em detalhe, mas é baseado em informação não local. Ele diz, então, que o lado físico, esse que eu falei para vocês, das oscilações, são os dendros, que vão fazer com que, na ponta do axônio, se abram as vesículas que têm os neurotransmissores, os mensageiros químicos, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina, e que isso é ocasionado por um processo quântico, porque ele chamou de psícons, que não são... isso que foi confundido na época que ele apresentou esse trabalho. Não são sítios físicos. Os psícons são campos de probabilidade quântica, calculados pela equação de Schrödinger, da física quântica, e que tem relação com a intuição da gente, com a intenção da gente. Quando você faz uma intenção mental, isso afeta esses campos quânticos. E esses campos quânticos estimulam lá na ponta dos axônios a liberação dos neurotransmissores. E aí ocorre a transmissão no sistema nervoso. Mais recente, isso aí, você vê, começou isso lá nos anos 80, a explicar isso. Ficou afastado e tal, agora está começando a renascer, porque estão vendo que a coisa é quântica mesmo. O Hameroff é um anestesista da Universidade do Arizona. E o Penrose é o C. Roger Penrose, que há 2 anos atrás ganhou o Prêmio Nobel de Física. É um físico matemático. O Hameroff teve uma ideia, como anestesista, os anestesistas são muito preocupados com a consciência. Pô, como é que a gente solta esses gases, dá essas injeções, e você perde a consciência? Aí acaba a cirurgia, você dá um antídoto, e a consciência volta. Então, eles manipulam a consciência, né? Então, isso não se preocupar. Mas os mecanismos moleculares que tentam explicar como agem esses gases anestésicos não explicam direito. Aí esse cara teve uma ideia de dizer que os microtúbulos, que são túbulos microscópicos finíssimos por dentro dos axônios, seriam capazes, através de um processo computacional baseado nas proteínas que formam as paredes do túbulo, de fazer processamentos quânticos. Só que ele era anestesista, né? E não tinha uma formação matemática, física, para explicar esse troço a nível físico-matemático. Né? Aí ele entrou em contato com o Penrose, que tinha acabado de escrever um livro sobre consciência, apesar de ser físico. O Penrose ficou assim, apaixonado pela teoria do Hameroff. Chamou ele lá em Oxford, o Penrose é de Oxford, na Inglaterra. E fizeram, então, uma teoria chamada, eles chamam de ORC-OR, porque ficou enorme, redução objetiva orquestrada de coerência quântica em microtúbulos cerebrais. Nome louco, não foi tão trabalho com um nome desse, ninguém entende. Mas eles sintetizaram como uma teoria ORC-OR, de Orchestrated
Objective Reduction. E é um modelo de consciência que explica muitas coisas. Hoje em dia, todo mundo que escreve trabalhos sobre consciência fala na teoria do Eccles e na teoria do Hameroff e do Penrose. Tem coisas que ainda precisam ser comprovadas experimentalmente, mas a coisa está indo. O Pribban, que fez a teoria holográfica do cérebro, ele conseguiu demonstrar usando... Você vê como é que são as coisas. Ele usa, para fazer isso aqui, ó, mostra que o córtex cerebral é sítio de um processo de informação holográfica, que ele chama de holograma neural multiplex, que depende dos neurônios de circuitos locais. São esses teledendros do Eccles, aquelas fibras finas que saem da ponta dos axônios, cujos prolongamentos teledendros não transmitem impulsos nervosos comuns. Não é esse potencial de ação do axônio. São potenciais oscilatórios que a gente detecta nos elétrons. Funcionam no modo ondulatório e são, sobretudo, responsáveis pelas conexões horizontais das camadas do tecido neural, conexões nas quais padrões de interferência holográfica podem ser construídos. Isso depende de interação entre os campos eletromagnéticos das membranas neuronais. Vocês sabem que as membranas das células têm um potencial de repouso elétrico de menos 70 microvolts. Então, em volta das células, formam campos eletromagnéticos. Numa mesma camada horizontal, mistura esses campos e forma padrões de interferência, que é a base dos hologramas. São esses padrões de interferência. Aí o Pribban, então, mostrou, de uma maneira matemática e depois experimental, olha que coisa louca, baseada nas equações, aquelas transformações do Fourier. A gente estuda isso em matemática. O Fourier foi um matemático do século XVIII que criou uma fórmula que, se você misturar um monte de frequência de onda, várias frequências, você pode calcular a resultante pela fórmula dele. O Dennis Gabor, que criou a holografia, fez o cálculo inverso. Mostrou que da resultante você pode voltar às frequências originais. Isso, no espaço-tempo, gera holograma. Por exemplo, o grupo do Pribban conseguiu demonstrar que, quando você está olhando, estou olhando vocês aqui, está entrando um monte de frequências de onda. Cada mirada que eu dou, cor, forma, está entrando uma frequência diferente no meu olho, na minha retina, que é feita de neurônios. Se eu tivesse que calcular instantaneamente tudo isso, eu não teria neurônio suficiente na retina. Vocês não vão acreditar, a retina faz um cálculo de Fourier. Cara, lá do século XVIII, que descreveu essa equação. O neurônio faz esse cálculo, dá uma resultante, e essa resultante é que entra pelo nervo óptico e vai nas regiões de trás do cérebro occipitais, que são as regiões de visão. O Dennis Gabor mostrou o seguinte: se eu pegar o que está lá e voltar até as frequências originais, essas frequências originais são espaço-tempo. Só que, na hora que você faz isso, você cria um universo holográfico virtual. O holograma é virtual, não é material, né? O Pribban usou isso para dizer, então, que no cérebro você tem um holograma que distribui informação pelo córtex todo e que a informação, então, não estaria localizada em lugar nenhum, exceto nos hipocampos, que são umas áreas por dentro do lobo temporal, mesiais, que são relacionadas com a memória recente. Mas a memória a longo prazo, a gente não localiza em lugar nenhum do cérebro. A gente, como neurocirurgião, às vezes fica impressionado. Se eu pego um tumor grande, por exemplo, um meningioma, tem uns meningiomas que são do tamanho de limões. Aí você retira aquilo, quando você acaba a cirurgia, aqueles lugares que você operou, que você fez a dissecção, coagulou, fica um buraco ali no córtex cerebral do cara, né? Isso não afeta o sujeito em termos de memória a longo prazo. Ele é capaz de ficar bom, sair dali e ter a memória perfeita, por exemplo, de dirigir um automóvel, passar marcha e viajar normalmente. Isso mostra... Aí é que eu tive um estalo, gente. Eu falei, pô, mas então, se a memória não está no cérebro... E o Pribban tinha trabalhado com o sujeito, o Ashley, no começo do... lá no começo do século XX, o Pribban morreu agora com 90 e poucos anos, em que o Ashley, depois de secar cérebro de tudo que é tipo de animal, chegou à conclusão que a memória não podia existir no cérebro. Olha que troço de louco. E o Pribban era intrigado com isso, porque ele foi estudante que ajudou a escrever um trabalho documental enorme desse Ashley. E o
até que ele diz, o Pribban diz, quando ele estava em casa nos anos 60, um dia ele recebe a revista Scientific American, que é uma revista de divulgação científica muito boa. Eu assisti até essa revista. E aí estava a tecnologia de criação do primeiro holograma, mostrando que cada parte contém a informação do todo. Ele falou, pô, então é isso. Por isso que a gente não encontra a memória em lugar nenhum. Ela está distribuída no córtex todo. E aí ele criou uma teoria holográfica do cérebro, que ia dar o prêmio Nobel agora, mas ele morreu. E eu tive um estalo quando eu fui ler a teoria dele, a teoria cosmológica do David Bohm, que é quântica holográfica. Eu falei, irmão, mas então, se isso é quântico no universo e é quântico no cérebro, isso é não local. Isso tem essa informação quântica instantânea. Então, o meu cérebro é conectado com o universo, por meio de informação quântica não local. Não é uma coisa fechada na caixa craniana, como ensinaram para a gente nas faculdades. Não, não é só eletromagnético. E aí, eu comecei a escrever isso nos anos 80, 90, não? E foi, com isso eu consegui, já publiquei 120 e poucos trabalhos científicos na literatura científica internacional, e já tem mais de 200 citações, 220 e pouco também, citações em revistas e livros internacionais. Então, isso me deu uma... Graças ao Pribban, quando ele chegou perto de mim e falou que achava a minha ideia lá no Congresso ótima. Já falei. Então, é uma interação cérebro-consciência, que a teoria do Pribban explica. Agora, isso aqui que é bom para vocês entenderem. Funciona de modo semelhante às interferências produzidas pelas vibrações das cordas de um piano. Quando eu trouxe o Pribban aqui, no Rio, foi no Hotel Glória, eu abri o congresso, que tinha organizado, né? E aí eu falei da teoria dele, que ele ia apresentar, eu era o segundo palestrante, falei que ele usava essa metáfora do piano. Quando o Pribban entrou para falar, ele virou e falou assim, pô, eu gostaria, antes de mais nada, de informar o doutor de Biase que essa ideia de comparar com as interferências produzidas pelas vibrações do piano não é minha, não. Eu aprendi isso com esqueci o nome do alemão. Aprendeu lá com um neurofisiologista alemão, que ele tinha conhecido, tinha falado disso para ele. Mas esse neurofisiologista alemão tinha aprendido com o Ohm, OHM, que hoje a gente vê como unidade de resistência elétrica no chuveiro, OHM. Então ele virou e falou, sou eu quarto desde Ohm, esse neurofisiologista alemão, e eu que uso essa metáfora para tentar entender como funciona no cérebro a interação das ondas eletromagnéticas. Transforma isso em onda sonora, como acontece no piano. Eu teclo o piano, acho que eu tenho isso aqui. O holograma é interação de campos eletromagnéticos, como as ondas de som em um piano. No piano, você tecla, percute as cordas, vibrações sonoras que um padrão de interferência entre elas. Cada corda daquela é uma nota. As notas se misturam, formando um padrão de interferência que você pode calcular esse padrão pela equação do Fourier, a resultante, e essa resultante é a harmonia, é a música que você está ouvindo. Então, ele diz que isso ocorre no cérebro com ondas eletromagnéticas, interpenetração de campos eletromagnéticos. Isso é distribuído holograficamente por todo o córtex e codifica um vastíssimo campo de informação que é responsável pela emergência da memória a longo prazo, né, e da consciência. É um vastíssimo campo. O holograma é a forma mais compacta que se conhece na ciência de armazenar informação. Então, assim como a música não está no piano, mas no campo ressonante que rodeia o piano, aí eu propus, então, que as nossas memórias, a consciência, principalmente, não estão só no cérebro, mas no campo de informação quântico-holográfica que rodeia o cérebro e que, por meio de influência não local, nos conecta com a informação quântico-holográfica da estrutura do universo. Essa foi a minha ideia, o meu insight, né? E aí eu criei esse modelo, alguns chamam de teoria, mas para teoria você precisa ter mais comprovações. Quanto informacional holográfica, interação cérebro-consciência-universo.
baseado, então, em 4 pilares. A teoria quântica do Eccles, a teoria holográfica do Pribram, essa área é neurociência, a interpretação holográfica da teoria quântica, aí a área física, e as propriedades não locais, que foram do campo quântico, que foram descritas por um japonês chamado Umezawa. Eu juntei tudo isso, então, peguei as equações que explicam isso. Não sou um matemático, eu sou neurocirurgião, mas algumas coisinhas mais simples, eu peguei e botei, me explicando a interação que poderia haver, até matemática entre isso. E funcionou. Comecei a ser divulgado, citado, né? Então, nessa teoria, holo informacional da consciência, vida, consciência e o cosmos formam uma unidade, com processos quântico-informacionais interagindo por meio de relações não locais, quântico-holísticas, e, simultaneamente, por meio de relações locais, mecanicísticas, que é o que ensinam para a gente das redes neurais clássicas. Quanto tempo eu ainda tenho? O dia inteiro? Ó, mandou falar o dia inteiro. Só 10. Bom, então isso aí, gente, sinteticamente, vamos dizer assim, resumidamente, é a minha ideia e é como a gente pode entender com a neurociência hoje, quântico-holográfica, que o cérebro tem um funcionamento quântico-holográfico e que está conectado com o universo quântico-holográfico. Tá? Isso está começando a aparecer mais em tudo que... Se vocês forem no site ResearchGate, não sei se vocês conhecem, é um site que todo mundo que escreve no mundo coloca seus trabalhos lá. Milhões de trabalhos lá, milhares de cientistas. E eles fazem uma página para você, um profile, e as pessoas podem acessar isso e ver os seus trabalhos lá, e eles te informam se existe alguém, eles ficam rastreando na internet, alguém citando você em algum livro, em algum artigo. Com isso, você fica sabendo de tudo que acontece. Eu falo o seguinte, isso aí para um brasileiro, isolado aqui no Brasil, isso aí é uma beleza, porque se não existisse a internet, eu nem ia saber que estavam me citando. Então, isso pode ser um fluxo universal de informação quântico-holográfica que vem desde o começo do universo, desde o Big Bang, se o Big Bang foi o começo de tudo, né? Que hoje já falam que tem vários Big Bangs que geram multiversos, né? Universos que dão origem a outros universos. O nosso, com o Big Bang, foi um universo que existia antes do nosso, que agora, com essas ondas gravitacionais, estão querendo comprovar. Aliás, é um negócio impressionante, né? Essas ondas gravitacionais, que conseguiram comprovar lá com aquele laboratório LIGO, nos Estados Unidos, né? Eles fizeram um interferômetro, 4 quilômetros assim, 4 quilômetros perpendicular, na costa leste, e um outro na costa oeste dos Estados Unidos. Porque essa onda gravitacionais são mínimas, tem uma amplitude menor que o próton. Então, para detectar, você precisa de um laser dentro de um tubo super isolado, que nenhum tremor não pode entrar ali, que fica fazendo esse 2 lasers batendo. Eles têm que estar batendo direitinho. Se eles saem do normal, o computador registra que passou uma onda ali. Eles detectaram as ondas gravitacionais assim. Que choque de 2 buracos negros a 20 bilhões de anos de luz de distância. Um negócio de louco, aonde chegou a nossa ciência hoje. Agora, vocês não vão acreditar. Há 100 anos atrás, o Albert Einstein previu isso. Um troço de louco. Como é que esse cara tinha uma cabeça matemática que ele conseguia penetrar dentro do universo e tirar tudo? Ondas gravitacionais. Energia igual a matéria vezes quadrada da velocidade da luz. Imagina quando ele escreveu isso, né? Mas calculando, um dia ele escreve lá, é igual a MC ao quadrado. Falei, pô, descobri a linguagem de Deus. Ele falava isso, que é importante você descobrir a linguagem de Deus, que é essa linguagem que está no universo. O resto é detalhe. Isso, então, faz a gente pensar, isso é uma hipótese, né? Que tal como se fala nas tradições orientais, principalmente, existe uma consciência cósmica, uma consciência universal, que, na minha ideia, é o próprio universo quântico-holográfico, que, com as suas ondas, desde o início, desde o Big Bang, interferindo uma com as outras, tem toda a informação de tudo que já aconteceu. E nós acessamos isso. Basta a gente entrar em estados alterados de consciência, como a hipnose. Hipnose, meditação, oração, tudo permite que a tua mente fique sincronizada. Quando a gente entra nesses estados, ocorre uma sincronização enorme
das ondas cerebrais no eletroencefalograma. Quando essa sincronização é muito intensa, isso otimiza o tratamento holográfico da informação. E aí a gente conecta. Por isso que todas as tradições espirituais da humanidade se ensina meditação e oração, que é a maneira de você entrar em contato com Deus. A própria palavra religião vem de religare, do latim religare, aquilo que te religa à tua fonte. E a nossa fonte é esse universo. Então, a minha teoria também tem essa possibilidade de mostrar cientificamente que a espiritualidade pode estar relacionada com tudo isso e que ela pode ser entendida fisicamente, com a ciência. Não precisa ser um salto de fé. Pode ser a ciência explicando como a gente conecta com a nossa fonte. Gozado que na psicologia transpessoal, o Grof, um dos pais, Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, né, ele fala isso, dessa maneira aqui. Ó. Ele elaborou umas cartografias da consciência, né, que mostra como é que... ele chama nível 1, 2, 3 e 4, quando a criança está dentro da barriga, quando a criança está no delivramento, quando está fora, como é que passa na mente as situações que está vivenciando. Ele faz isso através de regressões terapêuticas, que no início, quando ele estava na Tchecoslováquia, nos anos 60, fazia com LSD. Aí ele foi chamado para trabalhar nos Estados Unidos, para alterar consciências, ficou até os anos 70 usando LSD. Depois disso, ele não pôde mais, o LSD foi proibido, como outras drogas nos Estados Unidos. Aí ele inventou a respiração holotrópica. A mulher dele, Christina Grof, era discípula do Muktananda, na Índia, e o Muktananda alterava a consciência fazendo pranayama, aquela respiração alternada. Aí o Grof passou a usar isso com toques, com pessoas em volta da pessoa deitada, músicas evocativas, e conseguiu. Só falta 10 minutos, hein? Tá? Vou pular isso aqui. Isso aqui é que eu estou falando. Tem uma segunda parte, que seria a conexão da mente com o cérebro e o DNA. Isso dá para falar mais rápido. Aqui vocês estão vendo um corte sagital do cérebro, em que vocês estão vendo o sistema límbico. Ele botou 3 coisas só, mas é mais. Aqui, essa aqui é a amígdala cerebral, na ponta, essa daqui, na ponta do hipocampo, que está por dentro do lobo temporal, que foi retirado aqui. Tá? Isso aqui também faz parte do sistema límbico. É o giro cingulare. Tá? E esse sistema é o sistema das emoções na gente. É um sistema interno, mais primitivo. O neocórtex é o mais moderno. O paleocórtex, como a gente fala, é o sistema límbico em nós. Ele surgiu na era dos répteis. Depois dos répteis, aliás. Os répteis eram os dinossauros, né? Se tivesse dominado o planeta, a gente não estava aqui. Os répteis têm esse pedaço aqui, ó, o tronco cerebral, onde tem funções primitivas, né? Respiração, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal, tudo está ali na opção de núcleos. Se pegar uma cobra, um jacaré, o sistema deles é esse. Em cima apareceu um córtex límbico nos mamíferos primitivos, que, por incrível que pareça, foram os que sobreviveram depois que aquele cometa chocou com a Terra, na era dos dinossauros, 60 milhões de anos atrás, ali na região do Golfo do México, tem os restos dessa explosão. E foi uma explosão tão grande que levantou uma quantidade de poeira imensa. Essa poeira, com os ventos, fechou o planeta à luz solar. Veio, então, uma era do gelo rápida, que chegou quase até o Equador, os gelos todos, extinguiu 90% da vida que existia naquela época. Sobreviveram uns lêmurzinhos, igual os que tem lá em Madagascar, que são mamíferos. Por incrível que pareça, nós descendemos desses mamíferos que sobreviveram a essa catástrofe cósmica. Se não tivesse acontecido, os dinossauros deviam estar dominando até agora. Durante o sono, repouso, quando a sua mente consciente não está ativa, o hipocampo, deixa eu voltar aqui, o hipocampo é essa área aqui, ó, ele faz uma interação com o córtex cerebral quando você está em repouso, sono, sonho, principalmente, fase REM do sono,
rapid eye movement, movimentos oculares rápidos. Quando você está sonhando, os seus olhos têm uns movimentos oculares. Isso é fácil de ver em criancinha que sonha muito. Você chega para ver uma criancinha dormindo, você vê que debaixo da pálpebra o olho está movimentando. Esse sono REM tem um traçado eletroencefalográfico característico. Você pode, pelo eletro, saber que a pessoa está sonhando. Nessa fase, esse hipocampo faz uma interação com o córtex cerebral. E o Rossi, Ernest Rossi, terapeuta ericksoniano, né, chama isso de diálogo atualizador. E que isso é essencial para a plasticidade cerebral e a criatividade. Por quê? Porque o Eric Kandel, que no ano 2000 ganhou o prêmio Nobel, Kandel é um velhinho espetacular. Existe um DVD chamado Em Busca da Memória, que foi a vida dele, em que mostra a vida dele toda, desde que ele fugiu dos nazistas, ele era austríaco, como quando criança foi levado para os Estados Unidos e virou neurocientista. Primeiro ele foi psicanalista, depois virou neurocientista. E ele demonstrou, como neurocientista, que a expressão genética e a plasticidade são facilitadas por psicoterapia. Isso é importantíssimo para a gente que faz hipnose. A psicoterapia altera o comportamento através de uma aprendizagem que você vai ensinando, desencadeando mudanças genéticas no DNA, alterando conexões sinápticas e mudando o padrão anatômico das interconexões celulares do cérebro. A regulação da expressão genética por fatores sociais, como uma psicoterapia, por exemplo, influencia todas as funções do corpo e do cérebro. E essas influências serão incorporadas às expressões de genes específicos, em células nervosas de regiões específicas do cérebro. Esse Kandel, no ano 2000, falou isso, no ano 2001, então, eu tirei esse trabalho, isso aqui tirado de um trabalho dele. Ele falou isso aqui, ó, com a melhora da resolução de imagens cerebrais, são as ressonâncias funcionais, as tomografias de PET scan, né, que usa antimatéria, usa elétron positivo, né, positivo, teremos avaliações quantitativas da psicoterapia. Isso mostra que você pode fazer uma psicoterapia, fazer uma ressonância funcional, ver as áreas cerebrais, que tem diminuição de dopamina, de serotonina, que está ocasionando a depressão do teu paciente. Aí você faz a psicoterapia, ele melhora, 6 meses depois você repete a ressonância, aquelas áreas vão estar iluminadas, com mais dopamina e com mais serotonina. Você confirma com o exame que a sua psicoterapia está funcionando. Incrível isso, não? Eu achei isso na revista New Scientist, uma revista inglesa que eu assino. Eles fizeram um negócio fantástico. Eles pegaram um cérebro na ressonância normal, estrutural, essa que a gente usa na clínica médica regularmente, né? E fizeram ficar seu cérebro semi-transparente. Aí pegaram o hipocampo e mostraram ele em amarelo. E mostraram manchas vermelhas no córtex cerebral, mostrando que estava havendo uma interação entre o córtex e o hipocampo, né? O hipocampo conecta regiões longe do córtex, estão envolvidas numa lembrança particular. A imagem na qual o cérebro foi tornado semi-transparente superimpõe uma ressonância magnética funcional, uma imagem de ressonância magnética com a atividade cerebral de uma ressonância magnética estrutural, né? Incrível isso, né? Hoje você tem... Isso foi uma profecia que o Kandel fez lá no ano 2000, porque isso agora só se conseguiu agora, com essas ressonâncias de 6, 7 Tesla que estão fazendo na Alemanha e na França. Parece que chegaram lá até 10 Tesla já. Tesla é a unidade que usa na ressonância. Isso aqui, para vocês entenderem que o DNA, né, ele é uma hélice dupla. É como se você tivesse 2 fibras que ficam espiraladas. É a música da vida. A música aí. Se você desenrolar, você vai ver o seguinte, tem uma fibra de um lado e uma fibra do outro, formada por um radical fosfórico, uma pentose aqui, uma ribose, tem 5 átomos de carbono aqui, ó, formando um açúcar chamado ribose ou pentose. E tem essas 4 letrinhas, adenina, timina, guanina e citosina, que conectam sempre A com T e sempre C com G através dessas interações químicas chamadas pontes de hidrogênio. Quando o DNA vai transmitir informação genética, que a informação genética depende de tríades. 3 letrinhas dessas correspondem a um dos 20 aminoácidos que existem na natureza. E os aminoácidos ligados uns nos outros, 20, 30, 40, 60, 100, é que formam as proteínas. Proteínas é a base da vida. Nós temos milhões de proteínas no nosso corpo.
Todos os nossos sistemas são proteicos. Aqui vocês estão vendo o núcleo da célula, a membrana celular, o núcleo da célula, ele é poroso, um DNA dentro. Aqui é porque ocorreu uma mutação. Aí o RNA mensageiro, DNA é ácido desoxirribonucleico, RNA é ácido ribonucleico. Mensageiro se acopla aqui, nesse acoplamento ele copia as tríades, que estão representadas aqui por essas corzinhas, leva isso até os ribossomos, que estão no citoplasma da célula. Aqui, cada 3 letrinhas dessas, digamos, TGA. Esse RNA transportador pega as 3 que está dentro da célula, porque a gente se alimenta de carne que tem proteínas e que são digeridas e viram aminoácidos, por exemplo. Tem outras opções de alimentos que a gente come que se transformam em proteínas depois. Primeiro são degradados em aminoácidos. Nesses 20 aminoácidos que existem na natureza, que são fundamentais para a vida. Aí esse RNA transportador transporta, então, esse RNA vem com a informação, esse transportador leva os aminoácidos, aí vai formando. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Vai gerar uma proteína que é um conjunto de aminoácidos. Aqui ele está representando que, se houver uma mutação, um erro aqui, esse erro vai ser transmitido e vai gerar uma proteína anômala, que vai gerar uma doença genética. Por exemplo, essa que a gente faz com criança para ver um teste do pezinho, né? É uma alteração de um aminoácido que ocorre numa mutação dessa e que aí começa a acumular fenilalanina, que é um aminoácido, no cérebro da criança, e ela desenvolve uma deficiência mental grave. Se você detectar isso do teste do pezinho quando ela nasce, você pode alimentar ela com proteínas ou com outras substâncias que não tenham esse aminoácido. Ela não desenvolve a deficiência mental. Você vê que a ciência está bem desenvolvida, né? Então, como isso tudo vai ocorrer? Só vou falar mais 1 ou 2 slides. No início, então, a informação que chega, por exemplo, pela visão, pelo tato, pela audição no córtex cerebral, vai ser transduzida. Transduzir é um termo biofísico, que a gente vai transformar. É um termo biofísico de transformar um tipo de informação em outro, né? No sistema límbico, aquele que eu mostrei no início, hipotalâmico, no hipotálamo, e na hipófise. A hipófise é essa glândula aqui, ó, pendurada por um pedúnculo no hipocampo, que está aqui nessa região. Essa hipófise é a maestra de todas as glândulas. Ela produz dezenas de hormônios que vão estimular todas as células do teu organismo, todas as glândulas do teu organismo. Então, o que acontece é que, então, essa informação molecular que está aqui, que vem de informação emocional do sistema límbico, que gera, então, essas informações moleculares através do hipotálamo, que liberam os pré-hormônios, que estimulam a hipófise libera na nossa circulação esses hormônios, que são moléculas mensageiras, que levam a informação até os receptores das membranas celulares. Os receptores vão transmitir, chega na membrana celular, os receptores, que são proteicos, vão transmitir o sinal via segundos mensageiros, esses segundos mensageiros são proteicos, para o núcleo da célula, que vai estimular, então, genes, são trechos do DNA, né, que expressam de expressão imediata, que vão comunicar uns outros genes, chamados genes-alvos, para transcrever o código em RNA mensageiro. Aí o DNA tem uma enzima chamada ribonuclease, que ela entra ali no meio da molécula de DNA e corta aquelas pontes de hidrogênio e as fibras se separam. As fibras se separam. E aí o RNA acopla e leva a mensagem aos ribossomos. Aí, então, os RNA mensageiros vão, como molde no ribossomo, para a síntese de proteínas. Olha só as proteínas, assim, que eu me lembrei na hora que eu montei o slide. Proteínas fibrilares são as estruturas últimas altamente curativas do corpo. Cortou aqui, tem uma regeneração, as membranas celulares todas são proteicas, tem que ter proteína para fazer essa regeneração das membranas das células. Proteínas enzimas, são proteínas globulares que facilitam as dinâmicas informacionais. Quando você tem uma reação A mais B, vai dar C. A mais B vai demorar 1 minuto para acontecer. Isso dentro de uma célula é uma eternidade. As coisas ocorrem dentro da célula em picosegundos, que é uma coisa rapidíssima. Menos de milissegundos, menos de microsegundos.
Essas proteínas, enzimas, facilitam, então, a dinâmica. Ela entra ali, A mais B vai dar C. Ela entra entre A mais B, pega os átomos que formam essas moléculas, dá uma alteração na disposição dos elétrons e a reação ocorre em picosegundos. Entendeu? Então, o nosso organismo funciona porque tem essas enzimas que fazem tudo ocorrer muito rapidamente. As imunoglobulinas são os anticorpos produzidos no nosso sistema imunológico. Protege a gente contra invasores, contra bactérias, contra vírus, contra células cancerígenas. Os hormônios são moléculas mensageiras que são proteicas. Aí leva a dinâmica informacional até os receptores, que são proteicos também, aqueles receptores que abrem na membrana celular para deixar entrar íons, cálcio, potássio, sódio, são proteicos. E essas moléculas mensageiras hormonais funcionam, então, como uma memória molecular, evocando memória dependente de estado, aprendizagem e comportamento nas redes neurais do cérebro. Quando bate no nosso cérebro, ele faz a gente ter a lembrança, porque afeta determinadas redes neurais, que são... aqui que eu queria chegar. Ó. Os genes, então, expressam um código DNA que sintetiza proteínas. São máquinas moleculares que promovem a neuroplasticidade. Como? Quando gera a formação dessas proteínas, que estão lá no código genético, que são sintetizadas ali no ribossomo, formam aquelas proteínas. Essas proteínas, elas vão afetar o nosso corpo todo, inclusive o cérebro. Nas células cerebrais, essas proteínas vão formar sinapses. As sinapses são formadas por membranas celulares, né? Então, elas são feitas de proteínas e lipídios, são lipoproteicas. Um ciclo completo em que começa no cérebro esse processo e vai mandar os hormônios vão alterar as células vão alterar o DNA vai mandar informação para gerar proteínas que vão afetar de novo o seu sistema nervoso. Esse ciclo leva 120 minutos. É rápido a beça. Então, numa psicoterapia em que isso está ocorrendo, com as ideias que estão entrando no teu córtex, você não pode acabar uma psicoterapia com 50 minutos, não. Você tem que levar até mais ou menos 120 minutos, 2 horas. É o que o Erickson falava. Esse tempo é o tempo que você consegue... Ele não sabia disso, não, que isso não existia na época dele. Mas ele, pela intuição clínica, ele sabia que com esse tempo você conseguia mudar a cabeça da pessoa. Isso, vou falar disso. Bom, o Kendall, esse ciclo é denominado ciclo ultradiano, que se relaciona com a liberação de hormônios, como cortisol, adrenalina, testosterona, hormônio do crescimento, DEA é dehidroepiandrosterona, é um precursor da testosterona. Se você tiver uma mulher na menopausa com testosterona baixa, você dá DEA para ela, que é um precursor, na mesma hora aumenta a testosterona no organismo dela e ela volta a ter tesão. Muita mulher, às vezes, entra na menopausa, baixa esses hormônios e vai perdendo a libido, né? Não estou falando tesão, mas é libido. O Kandel, aquele que ganhou o prêmio Nobel, ele demonstrou que esse ciclo ultradiano básico de repouso, nos Estados Unidos eles falam em BRAC, quer dizer, ciclo ultradiano básico de atividade e repouso. Quando estimulado por sinais novos do meio ambiente, vai ativar, então, o DNA, que vai desencadear a síntese dessas novas proteínas, criando novas sinapses. Criação de novas sinapses, o que é? É plasticidade cerebral. Criou sinapse, você está criando redes neurais novas. Plasticidade cerebral é a criação de novas redes neurais. O Ross, Ernest Ross, terapeuta ericksoniano, ele otimizou a indução hipnótica, que é o que você faz, né? Descrevendo um modelo em que a hipnose e a psicoterapia estimulam a plasticidade cerebral através de um timing relacionado com a liberação dos hormônios ultradianos. Então, quando você libera esses hormônios, tem uma fase de liberação de 2 horas, mais ou menos. Aí, quando entra na fase que está diminuindo, é a fase boa para você induzir, fazer a indução hipnótica. O cara está mais relaxado. E aí você vai ativar com isso o que o Ross chama de diálogo criativo com o DNA, que vai estimular a neuroplasticidade, gerar proteínas novas, criar novas redes neurais no teu cérebro. Aí a pessoa tem um insight da psicoterapia, porque criou uma rede neural nova no cérebro com essas proteínas que foram sintetizadas a partir do estímulo. Deixa eu parar aí, senão vai ficar muito... Vou entrar muito no outro horário. Tem mais coisa, mas... Qual é o seu curso, doutor Dibiase? Quando
Bom, nós tivemos aqui algumas coisas interessantes. O primeiro que eu percebi é que o Di Biase ele dá aula fazendo EMDR. Porque ele vai para lá e para cá, para lá e para cá. Quer dizer, ele vai... ele vai instalando a aula dele automaticamente. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, ele deu uma passada, vocês viram, dessa integração da neurofisiologia normal, que muita gente conhece bem isso, porque o nosso grupo sempre teve uma característica, a gente sempre gostou de trabalhar com essa neurofisiologia e tal, essa base. Então, é bom porque é uma revisão bacana que teve. Ele acessou os aspectos da mente holográfica, que a gente conhece um pouco, porque a Teresa Robles gosta de falar, mas outras pessoas também falam. O Cabral gosta muito disso também, de mente holográfica, tá certo? Então, a gente tem essa. Mas é bom essa revisão e essa conexão da neurofisiologia, tá certo? Junto com toda essa neurologia fina, ultra fina, vamos dizer assim, essa psicobiologia ultra refinada, né, moderna que está tendo, tá? Chegando até a modulação epigenética, que ele mostrou para vocês aqui exatamente o que é essa modulação psicogenética. É uma modulação epigenética. Tá? Então, a gente teve aqui uma revisãozinha legal e dá para a gente fazer uma série de conexões, de ligações, mostrando com tudo isto, gente, olha só, como a palavra modifica toda a nossa homeostasia, a nossa fisiologia, o nosso comportamento, a nossa biologia e até as nossas, vamos dizer, percepções suprapsíquicas também, que estão envolvidas aí, né? Exatamente por aí. Então, quer dizer, eu queria parabenizar o Biase. O Biase tomou todo o nosso tempo, não é? Nós temos. Então, mas de qualquer maneira, eu vou dar chance para depois nós vamos almoçar mais tarde. E à tarde também vai ter uma outra mesa e depois a gente vai ter possibilidade de complementar. Quem tiver perguntas também, ele vai ficar por aqui. Ele não vai embora, ele pode conversar com ele, tá? Isso. Eu gostaria de oferecer para o Biase, nós fizemos uma lembrancinha para você, olha, uma lembrancinha do nosso grupo de estudos, que está fazendo 25 anos, né? Então, os professores... Você não é tão famoso. Eu não sou famoso. Não. Eu conheço, eu sabia de você. Não sou. Famoso são vocês. Famoso é o grupo, não eu. As pessoas sabem, o grupo de estudos as pessoas conhecem, né? De qualquer maneira, eu queria te agradecer, gente, uma salva de palmas para o Biase. E vamos agora ter uma outra pessoa importante. Obrigado, Biase. Vamos